Que bênção, gente. Como é maravilhoso ver o céu rompendo. E muitas vezes a gente entra na presença de Deus por fé e estamos na presença de Deus. Chegamos nesse culto e eu vou adorar a Deus. Mas do início até agora, a atmosfera mudou. Por quê? Porque isso se chama manifestação da presença de Deus. Essa paz, esse conforto que a gente sente. E para quem não me conhece, né, eu sou a pastora Fátima, a gente está aqui junto auxiliando o pastor David. E hoje nós temos uma palavra de estudo. E para a maioria das pessoas hoje, não sei no Paraguai, mas no Brasil, a tendência de acreditar que a manifestação da presença de Deus está presente num culto é quando muitas vezes as pessoas rodam, outras gritam, profecias, revelações, e aí então sim, uau, a presença de Deus. Mas o toque do Espírito Santo, que nós acabamos de sentir, isso é avivamento. E hoje nós vamos aprender, sim, existe profecias, existe a revelação, porque existe o Espírito Santo, e é Ele que está. Só que o que muitas vezes não é ensinado, vamos dizer assim, nas igrejas, eu sou bem tradicional, tá, gente? É que envolto a palavra de Deus e envolto a estudos, igrejas, existe algo chamado heresias. E é sobre isso que nós vamos falar. Não é uma palavra onde eu vou gritar, sacudir, talvez ter pessoas emocionadas, mas é Bíblia. E uma das coisas que temos na OUCE se chama ensino. Ensino da palavra. E ensinar um povo a ser como os crentes de Bereia, a analisar o que está sendo pregado. Por isso, pode pegar caneta, papel, o celular, pode anotar no celular, mas já digo de antemão, quem não é da urgência e emergência, deixa no modo avião, porque para que ninguém tire você desse momento, não vamos perder essa presença preciosa do Espírito Santo. Os que estão lá fora podem assistir a palavra depois pelo YouTube, mas agora é o teu tempo com Deus, o teu tempo de aprender a palavra. E hoje nós vamos falar sobre heresias, ou seja, é um culto de estudo. Vamos passar um pouquinho pelas escrituras. Quem não trouxe a palavra, vai estar projetado aqui no telão, os textos que eu irei ler. E depois também, como eu falei, pode estar assistindo pelo YouTube essa palavra. Então, o conceito de heresias, a gente vai ver várias coisas, mas eu resumi. Heresias é quando se tem um pensamento contrário a uma doutrina ou até mesmo às escrituras. Um herege é aquele que pensa e executa esse pensamento. E ele vai trazer muitas vezes conceitos bíblicos para satisfazer, vamos dizer assim, o seu próprio entendimento. Então, por isso que hoje a gente vai aprender a detectar heresias e o herético. Então, se eu pegar hoje as escrituras, nós aqui pegamos as escrituras, dentro das escrituras eu vou achar argumentos para tudo, para todo tipo de ideia ou movimento. Então anota uma frase que eu gosto.
Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Porque alguém poderia se levantar assim: as mulheres precisam ficar caladas dentro da igreja. E eis que estou aqui ministrando, pela graça do Senhor. Então, quando eu pego um texto sem o contexto, eu tenho um pretexto para trazer uma heresia. Seja fora das igrejas evangélicas ou até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Quando a gente fala em seitas e heresias, a primeira coisa que vem na mente quando fala seitas não é alguém vestido de preto, com os olhos pintados de preto, com um tridente. Seitas é isso, não é? Quando a gente começa a estudar sobre heresias, a gente vai ver que tem muita igreja evangélica que é considerada seita. Então, por isso que a gente vai mergulhar na palavra e vai aprender um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala que sim, existe falsos mestres e falsos profetas. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quem é o soberano que nos resgatou? Olha ali, uma das primeiras heresias que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, no passado teve, no presente também tem. Fala que, as Escrituras vai falar que nós não podemos acrescentar ou tirar nada. Já ouviu que Salomão disse, não tem nada de novo debaixo do céu? Não se tira e nem se coloca. Isso está em Apocalipse 22, versículo 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E algo que nós estamos vendo muito é as novas traduções, algumas novas linguagens, tirando versículos e deixando com que a Bíblia não esteja mais completa. Então, às vezes, a nova geração, né, não gosta daquela versão que diz coisas, né? Eu falo para vocês que essa ainda é minha versão mais antiga. E se depara lendo nas Escrituras e não percebe que algumas palavras, algumas Bíblias tiraram ou acrescentaram. Então, nós temos que tomar o devido cuidado. A palavra de Deus também fala que nós não devemos aceitar outro evangelho. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que é o apóstolo Paulo falando, os apóstolos, né, aqueles que viveram com Jesus, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Já ouviu falar na hipergraça? Qualquer outro evangelho, Jesus mais alguma coisa, considere amaldiçoado. Então, nós precisamos entender que Provérbios 20, capítulo 25 vai falar assim, ó. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Ou, na minha versão, diz assim: laço para o homem é dizer precipitadamente é santo. Olha os crentes de Bereia aqui. É laço dizer, oh, nossa, que igreja, que pastor, que bênção. Precipitadamente. Avalie os frutos. Avalie a consagração desse pastor. Porque é laço.
dizer precipitadamente, não, isso aí é santo. E nós vamos entender que as Escrituras é sagrada, amém? Feita e escrita por homens cheios do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que a palavra somente mata. É o Espírito que vivifica. Por isso que eu falei logo no início, não perca essa presença. É o Espírito Santo. Porque eu poderia aqui falar muito bonito, ter uma oratória incrível, mas é o Espírito Santo que convence. É Ele que toca as vidas. Se Ele não estiver através da palavra, a palavra por si só, nós não teremos entendimento. E é aí que a palavra pode matar. Porque nós vamos ter heréticos, nós vamos ter pessoas dizendo que é assim e pronto, quando o Espírito Santo não está movendo. Então, aqui eu quero ler junto com vocês, na minha versão, mas vocês podem olhar aqui atrás, 2 Coríntios, capítulo 3, do 4 até o 6. É muito lindo aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos total confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo fala, eu não fui até vocês com palavras persuasivas, eu fui pelo poder do Espírito Santo. Não tem igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida à palavra. Nós precisamos ler a Bíblia com o autor dela. Nós precisamos ler a Bíblia com o Espírito Santo. Então, se em algum momento você ainda não ouviu falar na pessoa do Espírito Santo, eis hoje que eu quero colocar, e quero que o Espírito Santo ajude a colocar em você um desejo ardente de conhecer essa pessoa. Que Jesus disse assim, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vos enviarei o Consolador. Ele vos auxiliará em tudo, inclusive na leitura da palavra. Porque a palavra por si só poderia trazer inúmeros estudos aqui e folhearmos a Bíblia para lá e para cá. Mas se o Espírito Santo não estiver, é letra. É Ele que vivifica. É Ele que vivifica um louvor. É Ele que faz a diferença quando estamos adorando. É Ele que juntamente conosco leva ao Pai um aroma agradável a Deus. E isso é lindo. E aí, Efésios, a gente vai ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. Nós vamos buscar o Espírito Santo para ler a palavra, certo? Porém, em muitos momentos nós vamos ler e não vamos entender. Por isso, Deus constituiu pastores, mestres e profetas, evangelistas, homens de Deus, capazes, cheios do Espírito Santo, para trazer o ensino da palavra, para que possamos entender. Então, como eu falei, não há nada de novo debaixo do céu. Não tem que se inventar moda. Porém, existe algo chamado maturidade espiritual. Então, algo que é para hoje, para um bebê na fé, que eu vou ensinar sobre batismo, vou ensinar os primeiros passos com Cristo, mas daqui a pouco esse já vai se tornar um líder. Então, eu vou ensinar coisas maiores. E então, vai surgindo uma maturidade para essa pessoa ouvir e exercer a palavra. E aqui em Efésios ele fala sobre isso. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais, olha só, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com quem induz ao erro, mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo as justas cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A partir do momento que nós somos meninos na fé, se nós não somos discipulados, se nós não somos ensinados, nós temos a probabilidade de ser levado por todo tipo de doutrina. E como um vento que leva uma palha, uma hora joga para cá, outra hora joga para lá. Agora eu gosto de igreja que tem só adoração. Agora eu quero igreja que tem mais umas músicas mais animadinhas. Entende? Então eu sou levado, porque eu não tenho solidez na palavra. Eu não sei quem eu sou em Cristo, e eu não sei o que a Bíblia diz. Por isso Deus instituiu profetas, apóstolos. Por isso que Satanás introduz falsos profetas e falsos apóstolos, para trazer o erro dentro da igreja. E o erro muitas vezes é sutil, fazendo com que pessoas se assentem no banco e achem que estão sendo salvos, quando não estão. E essa palavra de hoje é justamente para nós começarmos a caminhar num amadurecimento, de provar, pera lá, as escrituras dizem isso mesmo? Não como cético, entende? Como alguém que desconfia de tudo ou que... Não. Mas alguém que realmente vai pôr à prova, como o Apocalipse fala, aqueles que se dizem profetas e não são. Porque hoje é meio moda, sabe? Ficar aqui, pegar o microfone e começar a revelar CPF, teu futuro. Essa semana você teve uma dificuldade muito grande, mas eis que Deus te viu no meio da dificuldade. Gente, quem aqui não teve dificuldade? Você entende? Que se eu não estou preparada, se eu não estou baseado na palavra, eu posso ser levado por qualquer vento. Então, por isso, hoje o Senhor está trazendo para nós essa palavra. E no sábado, já convido todos, nós estaremos falando sobre mensagem subliminar. Já ouviram falar? Então, venham sábado, porque vai ser bênção. Por quê? Porque a mente do homem, as emoções do homem são manipuláveis. E é aqui que nós precisamos aprender. A igreja precisa aprender. Opa, pera lá. Eu passei dificuldade, até chorei essa semana, né? Alguns vão dizer. Então, nós temos que tomar cuidado com pastores, pregadores, coach, com emoções, porque certamente o Senhor deseja de nós solidez na palavra. Então, nós vamos aprender a identificar aí algumas seitas, algumas heresias. Primeira delas, abrem os olhos e os ouvidos quando vocês ouvirem assim: só nós somos salvos. Já viram isso? É diferente de você ver um pastor, um líder dizendo: nós estamos andando em santidade, nós estamos buscando a presença de Deus porque nós precisamos. É diferente. Você está trazendo a verdade bíblica. Agora, quando, se você sair da igreja, vai ser amaldiçoado. Porque aqui nós pregamos a salvação. Aqui nós somos salvos. Olha só, é o primeiro cuidado. E isso é de geração em geração. Passa ano, igrejas e igrejas. A gente vai ver lá com os fariseus, na época de Cristo. Jesus fala, leia Isaías, e Jesus diz: hoje se cumpriu essa palavra. Os fariseus pegaram ele e estavam a ponto de jogar ele
pelo precipício. Olha só. Porque só neles havia salvação. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado quando usam a Bíblia mais alguma coisa. Alguns já lembraram. Bíblia mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa. Opa! Não. A palavra de Deus é a verdade. Não se acrescenta nada, lembra? Nada. Não é errado um pastor, um evangelista ter livros. Não. Mas eu não posso basear minha vida cristã em Bíblia mais um livro. Já temos aí. Não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não sei se para vocês já bateram assim num domingo. Bateram na porta. Podemos falar da palavra? Quando não vê Jesus como Filho de Deus, como Deus, Jesus, Filho de Deus, e Jesus como Deus, pula fora. Por quê? Porque a gente vai ver muitos vendo Jesus como um profeta, como até um enviado de Deus, mas não como Filho de Deus. Então, eis aí um norte. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, e Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há outro, não tem outro. Não crê na Trindade. Eu estava hoje conversando com meu filho. Como, né? Um Deus poderoso. É Filho, é Pai, é o Espírito Santo. E aqui entra um versículo que eu quero ler com vocês. Esse eu não pedi para pôr no telão, mas eu quero ler para trazer para vocês aquilo que eu falei no início, onde as escrituras estão sendo tirado o versículo ou mudado a versão do versículo. E em 1 João, capítulo 5, versículo 7, se você pegar sua Bíblia em casa, não vai estar assim. Vai estar diferente. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Base bíblica para a Trindade. Mas falo mais uma vez, dependendo da versão que vocês pegarem, esse versículo não está. Por isso eu gosto dessa versão. Eu amo essa versão. Minha biblinha está até já, mas eu gosto. Porque aqui não há sombra de dúvida de que o Pai, a Palavra, e aí vem, lembra de tirar o versículo? Vocês vão pegar a Bíblia de uma certa seita, 1 João, versículo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós? Não tem naquela Bíblia, não tem. Mas aqui está, quem é o Pai? A Palavra, o verbo, Jesus. E lá em João se confirma que ele estava com Deus e ele era Deus. Uau! A palavra é Deus. E isso não é heresia, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Ignorar trechos como este, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ignorar textos onde diz que o Espírito Santo estaria conosco até a volta de Jesus, e alguns vão dizer que o Espírito Santo é uma energia, enfim, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, os apóstolos várias vezes, e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Uau, que intimidade, né? Que lindo. E aí a gente vai entrar para as igrejas modernas. As igrejas modernas. Uma vez salvo, sempre salvo, né? Quem já ouviu falar? Os armenianos e calvinistas, a briga já vem de séculos. Uns dizem que, porque é salvo quem é escolhido de Deus. O outro, uma vez salvo, sempre salvo. E eles estão lá.
ambos são opostos entre si, igual a carne e o espírito, brigando. Mas nós precisamos entender que hoje a hipergraça leva a isso. Que uma vez que eu recebi a Jesus, uma vez que eu tive o batismo, eu posso viver de qualquer jeito. Então não é assim. E aqui entra uma das coisas que dentro das igrejas modernas se fala pouco ou quase nada: santidade. Ensinar os jovens que não tem namoro é corte, que esse negócio de ficar passando na mão não pode. Ensinar os casados como se comportar, ou homens casados, seus olhos têm que ser puros. Santidade. Eu coloco assim, já falei isso, para mim, assim como no dinheiro, essa é a marca d'água de uma igreja verdadeira, que vai pegar os jovens e os adolescentes e senta aqui não, né? Senta aqui, vamos conversar. Como é que está a sua vida? O que você tem assistido? O que você tem visto? Como é que está na escola? Como é que está na faculdade? Vai ter um discipulador que vai chamar o esposo e vai falar: como é que está o teu casamento? Você está sendo fiel à sua esposa? Marca d'água de uma igreja verdadeira, de um profeta, de um verdadeiro pastor, é se preocupar com a sua santidade. E hoje, como eu falei, são poucas igrejas que estão falando sobre isso. Santidade. E eu acho que a mais interessante de todas e mais engraçada para a gente detectar as heresias dentro de uma igreja: prosperidade sem vida no altar. Prosperidade como sinal de aprovação de Deus. Prosperidade até mesmo como sinal de salvação. Eu digo para vocês que prosperidade primeiramente começa com saber administrar. Deus não tem culpa se eu estourar o meu cartão de crédito. Entende? Agora, vou para minha vinheteira e digo: eu abusei. Eu abusei daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Passei do limite. Confesso, entro com o Senhor e organizo as minhas finanças. Santidade. Em tudo, até nas finanças. Então, temos que tomar cuidado com coaches, onde prosperidade até mesmo é sinal de salvação. Quebrou lá alguma coisa? Está amaldiçoado, está em pecado. Gente, objetos, geladeira, carro, enfim, as coisas deterioram. Temos um médico aqui. A doença chega. As coisas acontecem. E se eu colocar como se uma redoma de vidro, e quando nada acontece comigo, significa que aí sim Deus está, e assim eu tenho salvação? Não. Por isso Cristo veio, para nos salvar e nos remir. Então, como diz em Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Uau! Glória a Deus! Igreja madura é isso. Não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem profetas. E quando você coloca à prova e pega as escrituras e o Espírito Santo vem, você vai descobrir que eles eram impostores. E aí, dentro disso,
até mesmo para quem está assistindo. Uma vez que você detectou que essa pessoa é impostor, por que andar junto? Por que continuar nesse caminho? Não. Se o Senhor conhece as nossas obras, conhece a nossa perseverança, eu quero andar em santidade, eu estou lendo a Bíblia, eu estou confessando meus pecados, eu estou fazendo o meu melhor. Então, pera lá. Eu descobri que é impostor, não tem fruto, não tem obra, não bate com a palavra. Não, eu quero andar com quem anda com Deus. Amém?